Hoje vamos falar sobre um tema de extrema relevância no direito processual civil, a revelia da fazenda pública em juízo. Entender essa questão é fundamental para profissionais da área jurídica, especialmente para aqueles que atuam em ações contra entes públicos e também para os concurseiros, dada a relevância da matéria por ser um assunto muito cobrado em provas de concurso. E para começar, vamos entender o conceito de revelia. De acordo com o artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Ou seja, a revelia ocorre quando o réu, devidamente citado, deixa de apresentar contestação no prazo legal. A revelia, assim, é nada mais, nada menos que a ausência de contestação. A revelia produz dois efeitos que não se confundem: o efeito processual e o efeito material. O efeito processual dispõe sobre a dispensa da intimação do réu para os atos do processo, de maneira que os prazos contra o revel passam a correr independentemente de sua intimação, recebendo ele o processo no estado em que se encontra. É exatamente o que diz o artigo 346, parágrafo único do CPC. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. E o parágrafo único que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, o efeito processual da revelia aplica-se normalmente à fazenda pública, no qual ela pode intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar. Além do efeito processual, a revelia produz também o efeito material, que consiste na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. É aqui que reside a grande diferença quando o tema é fazenda pública em juízo. O artigo 345, inciso 2º do CPC, dispõe que não se produzem os efeitos da revelia em casos que envolvam direitos indisponíveis. Segundo o entendimento do STJ, a regra é que não se aplica o efeito material da revelia à fazenda pública porque os direitos tutelados pela fazenda pública são indisponíveis. Inclusive, há diversos precedentes no Superior Tribunal de Justiça reforçando esse entendimento. Um deles afirma que o direito tutelado pela fazenda pública é indisponível e, como tal, não é admissível quanto aos fatos que lhe dizem respeito à confissão. Um outro diz que não incidem os efeitos da revelia em face da fazenda pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Contudo, como toda regra, há exceções. O STJ, no julgamento do RESP 108745, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que nem sempre que a fazenda pública estiver litigando, haverá de se falar em direitos indisponíveis. Neste julgado, ficou decidido que, em uma ação envolvendo o contrato de locação de equipamentos, a fazenda pública poderia ser sujeita aos efeitos materiais da revelia. Assim, o efeito material da revelia, ele pode ser aplicado à fazenda pública em situações que envolvam contratos de direito privado, como contratos de locação ou prestação de serviços, tendo em vista que, nesses casos, os direitos considerados disponíveis permitem a presunção de veracidade. Outro julgamento interessante é o do TST, nos termos da Orientação Jurisprudencial número 152,
que entende que a pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT. E para concluir, é fundamental compreender que, embora a revelia tenha efeitos significativos em processos judiciais, quando falamos de fazenda pública, o que prevalece é a proteção dos direitos indisponíveis e do interesse público. E por fim, apenas para recapitular, os efeitos materiais e os efeitos processuais da revelia, como já mencionado, eles não se confundem. Se você quer se aprofundar nesse tema, a dica é estudar o artigo 344 e seguintes do CPC, assim como a jurisprudência e também os precedentes do STJ.